nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade às nossas meditações quaresmais, junto com a imitação de Cristo. Hoje, nossa meditação é do quarto domingo do tempo da Quaresma. E o evangelho que nos acompanha é o Evangelho segundo São João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. E a referência espiritual da imitação de Cristo é o livro 1, capítulos 1, 3, 5, 7 e 25. A cegueira à luz que transforma. A Quaresma avança e nos coloca diante de uma pergunta decisiva. O que nos impede de ver? E aqui nós não estamos falando apenas da visão física, mas daquela visão da nossa realidade espiritual. O Evangelho do Cego de nascença, ele não fala de uma iluminação física, mas de um processo espiritual. O que aprendemos, o que vemos, o que enxergamos da nossa realidade pessoal. É isso que importa. E nesse momento da Quaresma, que nós já estamos aí no quarto domingo da Quaresma, é preciso dar passos e perceber se realmente nós enxergamos a nossa realidade. Jesus afirma que a cegueira não é um castigo, porque essa é a primeira pergunta que se faz, né? Quem pecou, ele ou seus pais? Mas é um lugar de manifestação da obra de Deus. À luz da imitação de Cristo, compreendemos que muitas cegueiras interiores persistem porque o coração se acostuma à própria escuridão. Este é um fato. Às vezes, não conseguimos enxergar aquilo que está realmente acontecendo, porque de tal maneira nós nos acostumamos a estar nesse lugar de escuridão que fica confortável, que fica tranquilo. Embora isso nos leve ao sofrimento, nos cause e provoque sofrimento, mas estamos acostumados a esse sofrimento. À luz da imitação de Cristo, compreendemos que muitas cegueiras interiores persistem porque o coração se acostuma na própria escuridão. E o livro 1, capítulo 25, nós encontramos a seguinte afirmação: quanto mais alguém se conhece, mais reconhece a necessidade de ser iluminado. Vai e aprende a deixar-se iluminar. Esse é o caminho do discípulo. Caminhar com Jesus e deixar-se ser iluminado. Jesus faz lama, unge os olhos do cego e o manda lavar-se. A cura passa por um gesto simples e por um caminho de obediência, que é o caminho de ouvir e obedecer aquilo que foi falado por Jesus. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 5, ensina: a verdade não se revela ao curioso, mas ao obediente. A verdade não se revela a quem é curioso, apenas uma curiosidade sobre a Escritura, sobre aquilo que Jesus fala, mas na obediência, a obediência à palavra. E no Monte da Transfiguração, a voz que vem do alto diz: este é meu filho amado, escutai. Não é uma curiosidade sobre Jesus, mas a necessidade da obediência. O homem não discute, não questiona, não exige explicações. Já perceberam quantas vezes na nossa vida nós temos essa atitude questionadora das vontades, dos caminhos propostos por Deus? Quantas vezes nós queremos explicações, nós queremos razões pelas quais nós temos que fazer as coisas? Quantas vezes, mesmo nas nossas discussões, nós queremos ter razão em tudo, quando, na realidade, a proposta do discipulado é o caminho que leva à obediência. A Quaresma nos educa para essa obediência concreta, que não busca o controle do processo. Nosso grande medo é não ter o controle sobre todas as coisas, o controle do processo, o controle de como será esse caminho. A nossa dificuldade em responder ao projeto de Deus, à vontade de Deus, é que nós queremos saber como vão acontecer as coisas. E se nós não sabemos isso, nós sentimos insegurança, medo, dúvida, e isso nos impede de dar um passo, de agir. Mas aqui, o cego entra nessa obediência, livre dos questionamentos. Ele confia na palavra recebida. À medida que a luz chega, a resistência aumenta. É claro, a pessoa que não está acostumada a enxergar, que não está acostumada a ver, a luz parece ferir os olhos, então parece mais fácil manter os olhos fechados. Isso pode acontecer com a nossa vida. Diante daquilo que a palavra nos mostra sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, é muito mais fácil fechar os olhos, é muito mais fácil permanecer nas sombras ou na escuridão. É muito mais difícil enfrentar, a partir da luz, aquilo que é a nossa realidade. Mas aí está a cura verdadeira. Abrir os nossos olhos, deixar que Cristo nos ilumine. O livro 1, capítulo 7, adverte com clareza: o amor próprio obscurece o julgamento e engana o coração. A cegueira mais profunda não é a dos olhos, mas a do orgulho que impede reconhecer a ação de Deus quando ela rompe com os nossos esquemas. Nós experimentamos isso quando, numa discussão, nós sabemos que não temos razão e ainda assim insistimos na nossa verdade. E nesse confronto, isso pode acontecer com Deus. Sabemos que Deus quer o nosso bem, sabemos que a palavra é uma palavra de vida, mas somos incapazes de voltar atrás. Somos incapazes de reconhecer o nosso pecado, a nossa incapacidade, o nosso erro, o nosso engano. E por isso mesmo,
nos fechamos diante da proposta de conversão. O cego curado, por sua vez, cresce no caminho da fé. Primeiro ele fala de um homem chamado Jesus, porque é a única informação que ele tem. Ele não havia ainda visto Jesus com os olhos, ele não tinha se encontrado com Jesus, enxergado a pessoa de Jesus, mas ele sabia que era Jesus. Depois o reconhece como profeta e, por fim, como Senhor. Aqui está um caminho de fé. Ouviu falar de Jesus, escutou essa palavra, fez um encontro pessoal e aí sim ele professa a sua fé. Senhor. Ele reconhece o senhorio de Jesus sobre a sua vida, que o libertou da cegueira. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 3, afirma: a verdade se revela pouco a pouco ao coração humilde. Deus tem paciência. Deus tem paciência com a nossa incapacidade. Deus tem paciência com a nossa dureza de coração. Apenas é necessário a abertura. Mas Deus tem esta paciência que vai aos poucos se dando a conhecer. Deus se revela com paciência. E nós temos paciência com a nossa conversão? Nós temos desejo com essa conversão? Nós temos também paciência com a conversão dos outros? Porque às vezes nós queremos forçar também o caminho dos outros a fazer as mesmas coisas que nós fizemos. E não é assim que Deus age. Deus tem paciência. Paciência com as nossas fragilidades, com a nossa humanidade. O livro 1, capítulo 1 diz: pouco aproveita honrar exteriormente quando falta verdade interior. Isso quer dizer que não adiantam bonitas celebrações. Não adiantam gestos de muita piedade se isso não reflete a nossa vida interior. Não adianta longas orações de joelhos se nós não estamos buscando fazer um caminho de conversão, isto é, se nós não estamos obedecendo em ir lavar os nossos olhos, tirar o barro dos nossos olhos para enxergar com clareza a nossa vida, não a vida do outro, não a história do outro. Preocupe-se em limpar a sua vida, preocupe-se, em primeiro lugar, em iluminar a própria vida. Este é o caminho. E a partir disso, ou seja, quando o cego é obediente, a obediência do cego se torna um sinal. Não é simplesmente o fato de enxergar, mas é a obediência do cego que o faz um sinal e um testemunho de Jesus. O homem que antes mendigava, agora confessa: eu creio, Senhor. A luz recebida transforma-se em adesão. Adesão ao projeto de Jesus, como discípulo. Jesus conclui com uma palavra forte: os que pensavam ver tornam-se cegos, e os que reconhecem a própria cegueira passam a ver. A Quaresma revela esse paradoxo. Somente quem aceita não ver tudo está pronto para receber a luz. Somente quem aceita não controlar todas as coisas, não ter o controle absoluto de todas as situações da sua vida, está pronto para ser guiado pela luz que é Jesus. À luz da imitação de Cristo, aprendemos que a verdadeira imitação não é um triunfo intelectual, não é um triunfo da razão, mas a conversão do olhar, a maneira nova de olhar a realidade. Ver é deixar que Cristo reordene os nossos critérios, as nossas seguranças, os nossos julgamentos, as nossas vontades, os nossos caminhos. Isso é enxergar de fato. Essa é a visão espiritual que nós buscamos. Não ter caminhos mais fáceis, mas a caminhar na vida enxergando tudo a partir do olhar ou da luz de Cristo. O quarto domingo da Quaresma nos convida a atravessar da nossa cegueira para a iluminação, com humildade. A luz de Cristo não humilha, mas ela cura. Ela não acusa, mas revela. Ela não impõe, mas ela conduz com tranquilidade. Quem se deixa iluminar por ele descobre que a fé não é possuir a luz, mas caminhar nela. Nós não possuímos essa luz, nós não seguramos essa luz, mas caminhamos nela, até que toda a vida se torne uma claridade pascal. E é nesse sentido que nós estamos caminhando, mais iluminados pela palavra de Deus, ajudados pela reflexão da imitação de Cristo, queremos ter a nossa vida iluminada, para que esta iluminação se torne também um sinal no mundo. Continuamos com as nossas meditações e eu te espero para a meditação do próximo domingo, quinto domingo da Quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.